Recording in progress. Show! Enquanto você fala oi pra galera, eu vou pegar água. Porra, Eu me deixou esperei sozinho. de propósito a gente começar a gravar. Me Vou deixou, descer para pegar água. meu Mas eu Deus, tô ouvindo o que você está por falando. me deixar Manda ver. exposto aqui, imagina só. Gente, é um prazer conversar com vocês sozinho aqui. Afinal de contas, o Léo não está, porque ele tem um compromisso com a bebezinha dele, e o Zé foi logo ali e já volta. Mas Mas eu tô aqui, tô ouvindo, tô ele falando. tá, Eu ele não tô tá, na ele tela. ele só não tá na tela. Para quem tá vendo pelo YouTube, tá vendo só um fundo amadeirado aqui, sem ser humano. Mas hoje, enquanto o Zé chega aqui para a gente falar com calma, nós pensamos em falar sobre as ausências, né? Já que o Leandro está aqui, a gente começou a pensar o que a gente pode dizer e veio essa ideia para nós e agora bora ampliar o que a gente pode tirar daqui. E eu comecei já semi-ausente, vai. Eu gosto dessa imagem quando isso rola no sonho, sabe, Rafa? Tipo, a presença de uma ausência. Isso quem fala, na verdade, é o Hans Belting, quando ele fala da imagem, né? Ele fala que a imagem é a presença de uma ausência. Ele Eu não está se sabia esse referindo a... autor, porque eu nem cheguei perto Não, do autor. É. legal, eu gosto dele. É, mas é historiador da arte, né? Assim, então, entre outras coisas. Então é um Uhum. pouco diferente a pegada e tal. Mas ele fala, né, que a imagem visual, especificamente, né? Assim, ele define assim, é a presença de uma ausência. É legal, É né? legal. E aí eu estava falando do sonho, né? Que às vezes tem ausências que são importantes no sonho, que a gente deixa passar despercebido, né? Assim, tipo, eu falo isso, o indivíduo começa o sonho assim. Eu estava indo para a casa da minha mãe, e aí o sonho muda de enredo, sabe assim? Aí o cara, de repente, está num castelo e, e aí encontra monstros. E aí ele e o analista esquecem que ele estava indo para casa da mãe no começo do sonho, sabe? Ou então, às vezes o indivíduo está na casa, por exemplo, na casa da mãe, e a mãe não está lá. Então tem uma presença de uma ausência ali, né? Sim. Cara, eu costumo olhar Talvez. para o sonho, não que isso seja é, tão cara crachá desse jeito, mas eu sempre fico investigando assim que, na verdade, as ausências dos sonhos são transformações, né? Isso é o que eu quero dizer, né? O sujeito tava indo para casa da mãe dele, de repente ele tá num castelo, mas ele ainda tava indo para casa da mãe dele, é que a casa Isso. da mãe dele virou um castelo. É isso, eu também vejo isso. Ou então assim, eu tava na rua e tinha um cara do meu lado. Daí esse cara some. Daí eu continuo andando na rua, aí aparece, sei lá, meu namorado, meu marido. Então o cara não sumiu. A diferença é que antes É, você não sabia que era. Então, assim, é interessante, né? É interessante. é. E é isso mesmo, às vezes perde, né? Assim, a pessoa perde esse dado, né? Ou então ia ligar para fulano, sabe assim? Ou recebe uma ligação. Às vezes a presença é uma voz, né? Assim, é legal pensar nisso. Uhum. É muito louco. Mas Mas eu enfim. fiquei pensando também, não que a gente. É interessante que a ausência dá para ir para vários lugares, né? Mas uma coisa que eu pensei. é, Cara, quando a gente perde um ente querido, né? Uma pessoa próxima. Eu não tenho uma experiência tão forte assim, né? Meus pais são vivos, né? Minhas irmãs também. Quem eu perdi assim de. Bom, perdeu, nem sei se perder é o verbo correto, né? Mas quem faleceu, né? Na minha família foram meus avós. Eu conheci todos, né? Só minha avó, que ainda é materna, que é viva, que tá também bem doentinha, debilitada, mas e eu tive um contato muito próximo com a minha avó paterna. Minha avó paterna, cara, tem um zilhões de histórias. E esse lance de ausência, né, cara? Eu acho que minha avó, na verdade, ela nunca morreu, porque assim, é, pelo menos internamente, ela nunca esteve ausente, porque a minha avó, acho que ela tá comigo eu acho que eu lembro dela quase todo dia. Não no sentido de lembrar com saudade, não é nesse sentido, né? Mas é tipo, cara, algumas funcionalidades que eu aprendi com a minha avó e que é igual, assim, que esse modus operandi, né? É muito É, louco, cara. É, ou seja, que é a ausência, né? Se não a uma presença. idade da presença. Então, é, É o que é muito louco, porque, ausência se não há cara, uma olha que presença? nó, olha que paradoxo isso, porque a ausência é um sentimento de presença. Porque se É, fosse uma é.
genuína, a gente não percebia. Exato, né? Nossa, eu sinto falta de sei lá o que tá aí com você que não tá acessando, né? Nossa, cara. Ah, legal esse nó. Cara, esse final de semana eu até comentei com vocês, eu dei aula de fundamentos psicológicos da crença nos espíritos, né? Uhum, E o Jung fala disso, assim, ele fala de quando a gente tem um luto muito repentino, né? Na família, por exemplo, uma morte repentina, não um luto, porque a gente pensa em luto como um processo, sei lá, coisa meleca, né? Mas uma morte, ou sumiço do objeto que é depositário da projeção, e essa energia toda volta, né? E aí isso é um nó para quem está lendo, e principalmente para quem é espírita. Por quê? Ele está explicando isso do ponto de vista psicológico. Ele diz lá: eu não posso afirmar se os espíritos existem em si mesmos. Não é esse o meu problema, né? Esse não é o problema da psicologia. Mas quando o objeto deixa de existir, a energia volta, né? O ego não reconhece aquele complexo, né? Como estrutura da própria psique. Ah, ele enxerga isso fora. Ele projeta isso no ar. Ele fala assim, literalmente. Assim, ele projeta isso no ar. O cara vê um espírito, né? Agora, por que que isso mexe com as pessoas? Porque mexe com a crença das pessoas. Como assim? O espírito não existe. Não, não é isso que o Jung está dizendo. Ele está dizendo que, do ponto de vista psicológico, isso é uma projeção, né? É a projeção de algo que o ego não reconhece como seu. Enfim, aí a galera fica meio E aí eu tomada, acho assim, que né? isso recai, Zé, naquilo que a gente já ouviu direto ou indiretamente, enfim, dessa coisa de ficar defendendo o Jung. E podem talvez até entender como defesa do Jung, ou eu posso entender também que o que a gente tenta fazer aqui, de certa forma, é tentar ser fiel àquilo que o Jung tentou demonstrar pra gente, né? É mais ou menos isso. E que é chocante, é bastante chocante quando Jung entra nesses temas religiosos é, e analisa-os, né, na perspectiva psicológica, Deus, espírito e tal, porque o que ele está fazendo, de forma alguma, é confrontar a fé do sujeito, falar para o sujeito deixar de ter fé, falar que a fé do sujeito é errada. Ele nunca fez isso, nunca tentou fazer isso e nem intencionava fazer isso. Mas quando a gente investiga o fenômeno à luz, né, da experiência psíquica, é um incômodo mesmo. Então, é, não adianta querer forçar a barra, querer criar uma. A não ser que, assim, eu tenha uma visão espiritualista da vida e falar, o Jung também dizia isso, né? Mas ele dizia aí na perspectiva psíquica, né? Exato. Eu Então acho isso essa. uma confusão. Não, É, terminei. não, Ah, esse é complicado, cara, porque aí ah, isso que a gente tá falando, né? Pô, mas eu sonhei com uma pessoa, né? Falando desse lance de ausência. Eu sonhei com uma pessoa que faleceu. Pô, mas eu sonhei com o espírito dela ou sonhei com uma imagem? Olha, na perspectiva da psicologia junguiana, não temos dúvida nenhuma. Você sonhou com uma imagem. Agora, isso aí. cara, em nenhum momento, em zero momento, a gente tá falando pra você deixar de acreditar em espírito, deixar de ter uma experiência com os espíritos aí. Se isso não, olha, eu discordo rigorosamente. Na verdade, eu sonho com o espírito, tá bom, tá tudo bem, a vida continua igual. Só não diga que eu É, não disse isso. Só isso, né? Tal. exato. Até porque é isso, eu acho essa confusão perigosa, perigosíssima, assim, né? Porque o cara que está estudando para ser analista, ou se dizendo analista, terapeuta junguiano, se ele confunde essas coisas, né? Se ele passa a tentar impor a crença ao indivíduo que está vindo para frente, a gente tem uma confusão, é uma encrenca. Você não está sendo psicólogo, você está sendo qualquer outra coisa, mas você não está sendo psicólogo. Assim. E também está tudo certo. Só não diga que você, mais uma vez, né? A gente aqui, polícia do Jung, só não diga que você é terapeuta junguiano, porque o Jung disse que o espírito existe. Não é nada disso, não é disso que se trata, né? Então, eu acho essa confusão perigosa para quem está estudando. Agora, Rafa, às vezes eu fico com a impressão de que ele está dizendo: isso aí é bobagem.
Às vezes, mas é a minha crença, é a minha crença. Ele não desdenha da crença, né? Ele fala muitas vezes que a gente trabalha dentro da crença do indivíduo, até porque a experiência religiosa dá contorno para essa dimensão, né? Para a dimensão típica, para a dimensão luminosa, a experiência religiosa não institucional, é mesmo institucionalizada, mas seja, né? Ela dá, né, dá contorno e dá estrutura para aquilo que o indivíduo não conhece, não consegue reconhecer como seu, né? Então, o ego não consegue reconhecer aquele conteúdo como seu. Ele vai para uma experiência ou uma explicação religiosa e aquilo dá contorno. A mesma coisa que é uma narrativa mitológica, né? Assim, a mesma coisa que é a metáfora que a gente usa, falar, então, o que apareceu aí foi o arquétipo da grande mãe, revestido, né, ou disfarçada da sua avó. Beleza, isso dá contorno, né? Mas, ao mesmo tempo, eu penso assim que ele está dizendo, mas se você criar consciência, você vai ver que é tudo projeção. Só Mas, para... não, eu fico com essa impressão também. Especialmente, cara, quando a gente lê o volume 1 da obra, que é ele investigando os fenômenos mediúnicos lá da prima dele. Que ele não fala no livro que é a prima dele, né? Mas depois, lendo as biografias aí da vida, a gente descobre que é uma prima dele lá. Então, é, ele, de fato, ele estabelece uma espécie de distanciamento, assim, né? Mas ok também, né? Agora, a grande questão é que, pensando ainda nessa ideia de ausência e de presença, porque assim, não tem como a gente falar de ausência sem falar de presença, né? Ah, É, eu sinto que, às vezes, não, aí eu não estou falando rigorosamente de espírito, mas talvez de experiência religiosa de maneira ampla, que nem sempre o sujeito ele entra genuinamente na experiência religiosa, ele entra, na verdade, numa tentativa de presentificar e literalizar algo que ele não consegue compreender no seu mundo interior, no seu mundo subterrâneo. Então, deixa eu tentar traduzir aqui num exemplo bem trivial. Ah, eu não fiz, isso aconteceu comigo porque fizeram uma amarração. Legal, né? Eu acho que para quem vive essa experiência, né, da Umbanda, do Candomblé, por exemplo, que tem a ideia da amarração, tá aí, né? Lá pode acontecer, não sei o que eu vou dizer que não. Mas por outro lado, se eu só estou justificando isso por alguma coisa ruim aconteceu na minha vida por isso, sem olhar para aquilo que está sendo movimentado interiormente, né, eu estou presentificando algo e literalizando algo que, que gera, na verdade, uma ausência da minha participação criativa na resolução disso e também na contribuição para a criação do problema, né? Então, assim, tá ali, tá lá longe. Mas e eu, né? Como que eu estou vivendo isso, né? Então, não sei, né? Acho que hum, acho que essa ideia de é, tentar tornar literal, concreto, uma experiência que deveria ser vivida interiormente é uma tentativa de minimizar a angústia é, daquilo que está mal resolvido, daquilo que não está bem compreendido, daquilo que está tentando participar da minha vida e por alguma razão a consciência não deixa. é, E aí essa reconheço. falta de algo, essa falta, né, essa ausência, esse incômodo, eu tento literalizar, projetando em ar coisas que talvez estejam. Isso. Não sei, Ou né? até fazendo exercício de poder, né? Assim, tentando transformar o outro naquela ausência, né? Não é? Tipo, tem umas experiências. Vamos pensar, sei lá. Uhum, Um exemplo talvez que seja meio bobo, mas quando um indivíduo perde um animalzinho, assim, né? Ah, morreu o cachorrinho. Aí vai lá, adota outro cachorrinho e bota o mesmo nome do cachorrinho anterior, né? uhum. Né? É uma tentativa de um exercício de preencher o objeto com a ausência da presença, com falta de reconhecimento desses conteúdos que são internos, né? Assim, olha esse nó, é muito legal pensar nisso, cara. Muito legal.
Que depois a gente pode trazer quando a gente for falar da paternidade, porque eu acho que tem muito aí. Mas depois a gente chega lá. Isso é para outro episódio. É, essa ideia de. Olha que interessante, né? Ó, bem lembrado, né? No grupo de estudo, né? Eu sei que tem um pessoal que escuta aqui, então, eventualmente, quem tá escutando e que participa do grupo de estudo lá da Obra Engana vai se lembrar. Teve uma discussão que eu achei rica sobre esses filmes e tem vários, cara. Tem alguns filmes, tem séries, né? O pessoal trouxe série, eu trouxe mais filme, que é mais minha praia, dessa coisa de substituir alguma coisa em sua literalidade. Deixa eu tentar dar um exemplo, né? Vanilla Sky, filme, né? O cara sofre um baita Ah, é. acidente. Eu amo esse filme. Esse filme é Também eu sensacional. sempre uso nas aulas, é muito bom, cara. Aliás, você que é um cara que curte cinema, eu não sei qual que é o diretor de Vanilla Sky, mas eu ouvi dizer que o diretor teria continuado uma história que teria sido concebida pelo Stanley Kubrick. Já ouviu dizer alguma história, alguma coisa assim? Não, vou pesquisar aqui enquanto você fala. Bem Dá no uma olhada, Google. porque eu de fato eu consigo ver o Vanilla Sky como um filme Kubrickiano, sabe? Um cara mesmo, né? Tem cara de Kubrick, o Vanilla Sky. Mas enfim, o cara, Cameron Crowe é o nome do diretor. Deixa eu ver o o- que ele fez aqui. dá uma olhada aí depois. Então, o cara sofre um acidente, fica bonitão, jovem, né? Saradão, que é o Tom Cruise. Aí, enfim, ele vai lá para uma experiência tecnológica que ele vive um sonho lúcido. É maravilhoso esse filme. Não preciso falar mais. O Vingador do Futuro, cara, o primeiro filme lá dos anos 90 com o Schwarzenegger, eu acho esse filme muito bom, muito bom. E também, ele tem uma dubiedade, você não sabe o que que é real e o que foi uma espécie de lavagem cerebral na vida do cara. Ele não sabe se ele tá em Marte literalmente, se ele tá. Que vida que ele vive, né? Porque ele teria. Porque os conhecimentos que ele teria poderia complicar o processo de exploração de oxigênio em Marte, né? Então, ele ia complicar os caras a ganhar dinheiro lá. Assim, é muito interessante esse filme. Mas e também tem um É processo de legal uma, também. de uma releitura de vida do cara, né? Criar uma nova experiência. E tem dois, né? Tem um antigão com Tem um com Schwarzenegger e tem Colin Farrell que eu não gostei. Eu gosto do um com remake com Colin acho que eu Farrell. sou mais conservador. É, É, bom, eu gostei dos dois. Mas acho que eu gosto mais do antigo também. aí tem o Inteligência Artificial que é com aquele garotinho lá que vem para substituir o irmãozinho lá da família. Tem o Homem Com o... Bicentenário. Ah, inteligência artificial. É, sim, inteligência A artificial. Inteligência É Artificial com o que é do. menininho dos olhos tristes. É, eu sei qual. Ele tem O. os olhos tristes, assim, né? Ele tem o olho meio para baixo. O Parece que ele tá Halley triste. Owe Joe, né? Sei lá, eu nunca sei pronunciar o nome dele. É o menino que faz o Sexto Sentido, né? Que ficou. Hoje em É, dia ele é um é. adulto, cara, barbudo, cara. Mas. Então, também é um Sim, aí o Homem Bicentenário, Tem o Homem o Robin Bicentenário, Williams. Robin Williams, tem é, cara, o Blade Runner, né, dos anos 80, né, que você não sabe quem que é ser humano, quem que é replicante. É interessante esse filme. É, Ou revi seja, faz pouco tempo os dois. Eu gosto do segundo também, né? o segundo, eu só vi o primeiro, só vi o primeiro. Ah, é, o segundo com o Ryan Gosling. É legal, cara. Bom, É legal, legal. Vale a vou pena. tentar, vou tentar. Então, e tem um filme, né, que tudo começou por conta desse filme que eu mencionei, que é um filme menos conhecido, que se chama Grande Ilusão. Que é uma mulher. Eu gosto bastante desse filme, eu falo demais dele em sala de aula. É uma mulher que é uma menina jovem lá, com seus 17 anos, ela vai ser babá na casa de uma mulher, e a hora que ela chega lá para ser babá, ela se dá conta que o bebê não é um bebê, o bebê é uma boneca. Ah, eu sei o que você está Você já viu falando. esse Fizeram filme? uma série. Não, mas eu lembro do filme, é 2004, É 2005, sei, antigo, é sei lá, antigo. alguma coisa assim. É. Mas tem uma série agora, né? Que tem uma Ah, é? pegada parecida. É, Interessante, eu não não sabia. vou lembrar o nome, mas sim, é isso. É isso. Ah, é uma boneca, é um boneco que imita, né? Que teoricamente parece muito um bebê, assim. Na É, verdade, uma boneca, nesse filme, que é um filme antigo, é uma boneca que é uma boneca dessas qualquer. normais, assim, né? Não tem É. nem tanta similaridade, assim, né?
E só que a menina, eu diria intuitivamente, se dá conta que tem alguma coisa acontecendo ali. Então ela banca essa personagem e vai ser babada essa boneca. E, enfim, aí vai se percebendo que a personagem lá, que era a mãe da boneca, né, ela tinha passado por um processo bem difícil, né, de um nat morto. O filhinho dela é, nasceu, como dizem, né, nasceu morto, né? E ela estava passando por um processo de dor tremendo, e essa bonequinha, na verdade, serviu para substituir essa ausência, né, desse bebezinho. E tem todo um processo muito bonito, o processo do filme, né, a cena final, dando baita spoiler aqui, mas enfim, que são elas duas enterrando a bonequinha no terreno do hospital psiquiátrico, que a mulher psicotiza, né? Ela já tá uma psicose latente. Aí chega o namorado da menina e fala assim: Mas isso aqui não é um bebê, isso aqui é uma boneca. A hora que acontece isso, a mulher tem um surto, é internada. E aí é muito bonito o processo delas de enterrar. Fala assim: Acho que agora ela precisa descansar. Ou seja, porque simbolicamente ela não tinha enterrado o bebezinho dentro dela, né? Então ela precisou fazer esse movimento aí de enterrar ele. Ou seja, teve um processo de transformação aí. Agora, me parece, né? E aí me parece um movimento até que aconteceu naturalmente de transformação. Agora é totalmente diferente daquilo que a gente até escreveu, né, Zé, no artigo que a gente publicou, dos caras que estão usando aquelas bonecas sex dolls para Ah, substituir uma mulher pessoa física, né? Ou seja, é mais ou menos aquele nó que eu falei no começo, né? Que eu falei um monte. sim. Cara, não, ele não entra em contato com a realidade anímica, e aí essa ausência de não entrar em contato com isso, ele tenta suprir na literalidade, né? Só que a gente está falando de duas situações totalmente distintas. Um é um cara que conscientemente tenta suprir uma falta, e a outra que não tem consciência da falta, né? Eu acho que são Ah. situações aqui que tem uma certa similaridade na dinâmica projetiva, mas que o mecanismo que leva a isso é totalmente diferente, né? É, enquanto você falava, eu estava pensando, não é diferente do funcionamento das redes sociais, né? Assim, não é diferente, né? O indivíduo que fica lá, eu sempre lembro disso, né? Os dados atuais são de média de 6 horas, um pouco mais de 6 horas por dia de uso de rede social no Brasil. Se a média são 6 horas, então tem gente que usa 9, tem gente que usa 3, né? Estou brincando aqui com os números, daria para a gente brincar mais, Mas se mas você essa é a pensar média. quanto tempo você usa? Ah, uma bobagem. 10, 15 minutos por dia? Então, se você usa Acho 15 que é minutos por isso. dia, tem Ó. alguém usando, sei lá, 11 10, ou horas e... 12 horas, é assim. É. É isso mesmo. É. Que merda, né? Tá vendo? Se você usasse mais, será que a outra pessoa ia usar menos, né? Exato, né? Tem que... Eu acho que o meu deve dar um pouquinho mais. Depende. Tem dia que eu fico 25 minutos, 30. É. É. Mas o mecanismo é o mesmo, né? Eu vejo essas pessoas que às vezes falam assim, eu pergunto, né? Eu sempre pergunto para meus clientes, quanto Uhum. tempo você está gastando? E aí, quando a pessoa fala 4 horas, 3 horas, porra, bicho, sério, assim, vamos olhar para isso, né? Eu falo que tem que fazer parte da anamnese hoje em dia, sabe? Fazer parte da anamnese, saber quanto tempo por dia o seu cliente passa em rede social e como que ele gasta esse tempo. Está trabalhando, não está trabalhando? Está lá olhando 3 horas de Instagram passando o dedo, né? Assim, tipo, é essa projeção, essa ausência que nunca vai ser cumprida. Eu brinquei essa semana com nunca vai ser preenchida. Uhum. Eu brinquei essa semana no grupo de supervisão, apareceu um caso, a gente estava discutindo e eu falei, né, assim, da tentativa de preencher o impreenchível. Sabe? Sim, porque né, você fica tentando preencher o impreenchível, é impossível preencher essa angústia de ser humano, né? Assim, tem uma angústia, tem uma ausência, que é a ausência do contato com a totalidade, da própria separação que a criação de consciência cria, Uhum. né? Assim, a gente até se percebe como parte disso, mas esse vazio só vai ser preenchido quando a gente voltar, né? Ou seja, quando a gente estiver de novo lá sei lá, boiando no pleroma, né? Mas sim, aí o indivíduo fica lá. Aí fala assim, eu pergunto, ele fala assim, não, mas eu vejo, eu fico vendo conteúdo. Porra, bicho, conteúdo, 3 horas de conteúdo, 4 horas de vídeo sobre Jung, 6 horas de vídeo do canal do Jeff, é a mesma merda.
Assim, não importa se o conteúdo é bom ou não é isso que é o problema, né? O problema é que não dá tempo de refletir, não dá tempo de sedimentar, não dá tempo, não tem processo alquímico, né? Assim, você não fecha o vaso hermético, né? Assim, você não fecha o vaso hermeticamente, ele fica aberto, né? Conteúdo em cima de conteúdo, em cima de conteúdo. Tem É, transformação. acho que é até louco, cara, porque faz tempo que não me perguntam, né? Mas já me perguntaram assim: você conhece? Sempre assim, você conhece tal canal de algum junguiano X aí? Tal canal, porque é muito legal. Você conhece tal podcast também no Campo Jung? E eu sempre respondo que não, que não, que não, que não, porque é um Eu te puta de um entendo. paradoxo. Assim, eu. É muito louco. De vez em quando eu posto minhas coisinhas lá no Instagram. Tem um Delirium que a gente tá aqui ativamente gravando, né? Publicando toda semana, que não deixa de ser uma rede social também, né? Um podcast, de certa forma. E, mas eu mesmo não consumo nada. De vez em quando eu vejo uns vídeos ou um ou outro do IGEP que publica, eu não consigo ver todos sistematicamente, porque também bastante coisa, mas vejo alguma Também dou coisa. conta, não, né? Agora, assim, não sigo, cara. Por quê? Porque a minha fonte de conhecimento do Jung, eu acho legal que o pessoal venha aqui, escute a gente, né? Siga nas redes sociais, é bacana ter essa interação. Mas assim, na real, a minha fonte de conhecimento junguiano não são as redes sociais, definitivamente. Então eu não sigo ninguém. É o É, Jung, né? é o Jung e Qual que é a sua fonte de conhecimento junguiano? O Jung? o Jung, exato. Talvez se É, eu tivesse rede social, talvez eu seguisse ele. Mas assim, cara, não, boa. cara, o Jung, Jung os livros oficial. dele. Jung oficial. Cara, É. aí sim, né? Aí daria, mas não, cara, é congresso, é artigo, pô, eventualmente um vídeo aqui, um vídeo aqui acolá especializado, sim, mas esse excesso de consumo, não, né? Ah, Eu quero ó. preencher, é isso, né? Ah, porque eu aprendo melhor escutando. Tá bom, eu reconheço que cada um aprende do jeito que for melhor e tá tudo bem. Mas ao Escuta mesmo os livros do Jung. Não tem problema. é, audiolivro, lê em voz alta que você escuta, sacanagem. Ah, mas isso eu acho legal. O que a gente faz aqui, né, cara, é extrapolar. Eu vejo de vez em quando. é, eu não vejo, né? Eu não assisto. Mas de vez em quando algum cliente manda. Outro dia até o Siddhartha mandou para mim, assim, um link para um vídeo de 2 horas e meia, o cara falando sobre arquétipo. Eu falei, cara, não, bicho, eu não vou assistir um vídeo de 2 horas e meia de alguém falando sobre arquétipos. Não preciso. Sinto Não, muito, também não. sabe? Não dá, não tem como. Mas então, e aí eu acho que as pessoas ficam nessa de ficar tentando explicar conceito e criar, né? E tem, claro que tem um monte de outras coisas mercadológicas por trás aí que a gente até falou aqui. Mas a questão é que as pessoas querem se dizer, a gente já falou também muito sobre isso, as pessoas querem ser junguianas sem estudar Jung. Então, estuda a porra do Jung, depois você vê o que você faz. E aí, voltando na história do delírio, a gente até explica conceito de vez em quando, mas não é nossa proposta, né? Nossa É, proposta é diferente disso, né? Assim, o que eu percebo é que as pessoas parecem ter uma certa preferência pelos episódios que a gente fica ensinando conceito, mas é a minoria. É a minoria. Se olhar assim, episódio de conceitos, se tem 5, acho que são muitos. e tudo bem, acho inclusive que a gente ia, eu vou botar entre aspas aqui, vender, né? Assim, a gente ia ter público, talvez a gente tivesse até um público maior se a gente ficasse fazendo episódio que fica explicando conceito. Mas eu Mas é não que acho que é a a nossa gente tem outro, pegada, né? a gente tem outro lugar para explicar conceito, né? O curso introdutório do IGEP, a pós-graduação do IGEP, a Exato. gente dá aula lá para ensinar conceito, né? Na É, supervisão, no grupo de estudo. Então, se a gente vem aqui e faz a mesma coisa que a gente faz em todos esses outros lugares, a gente também fica desmotivado, né? Então, é, então é. aqui E é tem um. os seminários agora, né? Que a gente está é, tentando fazer um negócio diferente. Então, E o seminário é muito legal, porque o seminário a gente mostra conceito e o conceito articulado, conceito e conceito articulado. Então, é super bacana, assim, a maneira como acontece, né? Tem um ritmo muito é, legal. Então, vai ter outros aí, viu, galera? Vocês estão escutando a gente, né? a gente pode É, até depois, papo por trás das câmeras, mas a gente pode inverter, né? Eu dou o conceito, vocês articulam, o Léo dá o conceito, a gente articula, claro, né? Assim, a gente vai claro. mudando essa dinâmica aí. A gente brinca com isso, Sim, lógico. mas e a ausência? Então, de tudo isso que a gente estava falando da ausência. O E a Léo não está aqui, ausência, mas velho? tá, não é? O Léo não tá, mas tá. Sempre tá, né?
Cara, por isso que eu comecei, né, o episódio falando assim, de perder, né, perder pessoa, perder um ente querido. Será que perde, né? Que é perda, né? Pode ser perda, né? Tô dizendo que não, mas é, é muito louco, né, que às vezes essa frase que sai, eu sinto muito a ausência de fulano. Se sente a ausência, é porque está presente, né? Esse é um paradoxo, esse é o grande paradoxo. Agora, como presentificar criativamente uma experiência que é interior, em vez de É concretizar? legal isso, Rafa, porque a gente pode inverter, né? A tentativa de fazer a ausência de uma presença. O cara tentar se livrar do complexo, né? Assim, não é? Que a É, gente vê na maioria do tempo, né? Assim, tipo, o pensamento fazer intrusivo, né? ausente a presença da ausência. É, é isso mesmo, é isso aí, legal. Né? O cara tá aí, o cara, eu tô falando do complexo, né? É, É, o pensamento intrusivo invade o campo da consciência. O indivíduo não quer aquilo presente, ele quer transformar aquilo numa ausência. E aí é outro sistema de fuga, que, por exemplo, as telas podem funcionar, né? Então aí fica um mecanismo de retroalimentação, né? Assim, eu busco na tela o que eu não acho em mim e eu vou para a tela para fugir daquilo que já está em mim e que eu não consigo lidar, né? Olha o tamanho do nó. Ao invés de aí presentificar através de uma expressão criativa ou através, né, sei lá, de uma criação de mas narrativa, é através de uma expressão criativa, não através de uma literalização, né, cara? isso, né, de uma expressão criativa consciente, né, assim, complexo está aqui comigo, deixa eu desenhar esse negócio, deixa eu criar uma narrativa para poder entrar em contato com essa dinâmica, né, assim, com essa estrutura e com a dinâmica de funcionamento dessa estrutura. Uma decisão consciente, era isso que o Jung fazia, né? Lá Sim. na porra do livro vermelho, né? Assim, então vinha, a Anima aparece lá para ele, e aí o que ele faz depois? Vai colocar isso no papel, vai desenhar, vai criar narrativa, né? Assim, vai dar presença para essa presença da ausência. Cara, você sabe que, por qualquer razão, me veio. Eu gosto muito eu não gosto de psicologia do esporte, literalmente, né? Não, não é minha praia, mas eu gosto de pensar na dinâmica psíquica do atleta de alta performance. Eu falo bastante isso no grupo de estudos, supervisão, sempre trago essa coisa, porque, cara, a dinâmica psíquica de um atleta de alta performance, e você é um atleta, né, Zé, sobre vários aspectos, né? Já teve momentos de alta performance, tive. É. Então, talvez você possa corroborar ou discordar disso que eu vou falar, né? Mas um atleta de alta performance. Esses dias eu vi um cortezinho do Dunga, né? Que jogava na seleção brasileira, jogador de futebol. E ele Uhum. falando, ele abrindo o jogo, achei sensacional. Que ele tava louco para não ser escolhido para bater pênalti na final de 94. E ele meio que ficou meio atrás, assim, dos jogadores. A hora que escolheram o nome dele, ele falou: Meu Deus, Porra, me fudi. me fudi, eu tenho que carregar essa, né? E aí ele disse, bom, Ah, ele cobra o pênalti, faz o gol, ele falou, cara, a hora que a bola entrou, assim, saiu um caminhão das minhas costas, né? É, e eu costumo dizer que nos grupos, né, que o atleta de alta performance, é, especialmente nesses esportes que exigem uma hiperconcentração, né? Por exemplo, nado de tiro rápido, corrida de tiro rápido, é, tênis de mesa, ginástica, né? Ginástica olímpica, ginástica rítmica, cara, que são esportes de ultra concentração. E eu falo assim, cara, definitivamente, quem tá performando não é o ego, é o complexo. Aí o pessoal fica assim. Como assim, né? Fala, não tomemos. O que que eu quero dizer com isso? É claro que tem uma. É claro que o ego tá ali observando, participando de alguma maneira. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se o cara ele tá ali, né, no movimento de ginástica, né, e ele começa, vamos refletir, vamos pensar aqui sobre o movimento, o que que eu faço agora, o que que vem depois, caiu, já era, perdeu, não tem chance. ah, Então, assim, e o processo de aprendizado, ele é totalmente via consciência, não tem como. Mas depois a coisa fluir, sim, é um fluir natural. O que isso tem a ver com ausência e presença? Eu quero dizer o seguinte: se
no meio da sua performance, se você quiser fazer presente algumas coisas, cara, que tem que ficar ausentes, É, você não tem performance, cara, não tem como. Imagina, né? Eu gosto muito do César Cielo, né? Para mim, um dos maiores nadadores que o Brasil já teve. O cara nada 50 metros em menos de 20 segundos, cara, sem respirar, assim, usando o pico de performance que o corpo humano pode chegar. Tudo bem que na época dele ele usava aqueles macacões, né? Que hoje em dia é proibido. É, cara, imagina se ele tá lá no meio da natação e pronto, perdeu, cara. deixa eu Será que vou meu braço refletir tá lá? aqui. É. Será que tá bom Aí já esse meu era. movimento de braço? Já era, cara. Acabou. É isso. É isso mesmo, é uma construção egóica da técnica para que o complexo, ou sei lá, os complexos possam se manifestar de maneira De maneira criativa, organizada, né? criativa, né, e fluida. É isso mesmo. É, eu tenho talvez uma comparação legal. O problema depois tem o problema da identificação, né? Que aí o Ah, cara é fica outra identificado história. com aquilo ali, é outra história, mas aí beleza. E até por isso que eu quero falar isso, é esse exemplo, que é na Ópera de Pequim, tem um personagem específico. Acredito que outros personagens também tenham rituais similares, mas especificamente para o ator fazer, interpretar Quan Kun, seria muito entre aspas aqui, o deus da guerra e da integridade. Na verdade, ele é muito mais o deus da integridade do que da guerra. Enfim, Uhum. né? Para interpretar Quan Kun, eles usam aquelas máscaras que lembram um pouco o teatro japonês novo, sabe? Assim, né? As máscaras, pô, e é uma puta técnica de corpo, né? Assim, então, para interpretar esse personagem, o cara passa por um ritual de purificação, se eu não me engano, de 3 dias. Eu não vou ter detalhes do ritual, mas ele passa por um ritual de purificação, ele coloca a roupa e né, a roupa e a máscara, ele interpreta e depois ele passa por um outro ritual para sair do personagem, para não Nossa. ficar identificado. Porque ele não é o deus da guerra. Ele não é, ninguém pode ser Quan Kun. Ninguém pode ser um arquétipo, né? Uhum. Assim, então ele entra ele faz um ritual, entra no personagem, faz um ritual para sair do personagem, né? Eu acho que isso é isso, né? Assim, tem todo um desenvolvimento técnico do ego para se colocar à disposição daquela energia ou sei lá, daquela representação, daquela divindade, né? Assim, daquela imagem arquetípica, né? E depois sair, não ficar identificado, né? Que é uma coisa que, enfim, eu tô sendo bem selvagem agora no que eu vou falar. Mas aquilo que midiaticamente falou-se um pouco do Heath Ledger e o Coringa, né? Então, a gente não, claro que a gente não tem detalhe, a gente não tem profundidade, então seria muito selvagem, mas, enfim, rola isso, né? De que o cara ficou complicado depois que ele fez o Coringa, né? E o personagem do Coringa dele tá brilhante, cara. É É, difícil distinguir quem que é melhor, se é ele ou se é o Joaquim Fênix. O Joaquim Fênix tá maravilhoso também, é né? foda. É. É. Mas você viu o mundo de Andy? Eu vi faz muitos anos, cara. E Com... você viu o documentário sobre. Não, não. Não? O Jim Carrey, cara, ele ficou tão identificado com o Andy Kaufman que o pai do Andy Kaufman chamava o Jim Carrey de filho. É mesmo. É Mas insano. por causa desse filme? É, por causa do filme. Ele ficou tão identificado que ele se comportava como o Andy Kaufman o tempo inteiro. Caraca. Foi muito louco, Esse assim. filme Então esse filme foi é meio uma. chato quando eu assisti. Eu era muito moleque, cara. Eu acho que vale a pena rever. E o documentário, cara, vale a pena. Chama Andy e eu acho, e é o próprio Jim Carrey. Tanto que depois disso, ele teve um surto que ele teve, né? Assim, se afastou e as coisas que ele andou falando, aí não sei o quê. O que eu achei muito positivo, na verdade. Eu gosto do jeito que ele se expressa hoje, assim. Uhum. Mas vale a pena. É isso, ele ficou tão identificado que ele andava o tempo inteiro como se ele fosse o Andy Kaufman e todo mundo em volta já de saco cheio, achando que aquilo era uma palhaçada, mas ele estava cindido, assim, ele foi invadido pelo espírito de Andy Kaufman. Exatamente. E até a ponto do pai chamar ele de filho, assim, tratar ele como se fosse o filho. Caraca. E assim, para quem não sabe do que eu tô falando, o Andy Kaufman já tinha morrido, né? Obviamente. Sim. Né? Ele morreu, acho que nos anos 80, se não me engano. Um negócio assim. Então, é isso, cara. É essa identificação com um arquétipo, né? Assim, Exato. E aí essa coisa, né? Como
permitir com que essa imagem, né, essa identificação se ausente, né, para É, que outras coisas possam ser presentificadas, né, cara? É muito louco, né, brincar que a ideia de ausência sempre vai trazer uma contraposição de presença, né? é. A gente foi para vários lugares aqui tentando é, delinear isso, né? Mas é difícil mesmo. Sustentar a ausência, né? O ego sustentar a ausência é foda, né? Que é o que a gente estava falando atrás, essa tentativa insana de preencher, porque é angustiante demais você ficar com vazio, até que a alma possa manifestar alguma coisa e alguém aparecer, né? Eu vou falar de uma cliente, vou falar, não, mas eu acho que ela vai ficar de boas. Mas, cara, foi tão legal. Essa semana ela falou, resolvi fazer um exercício de escrita automática. E aí, perguntei assim para o complexo, tem outra maneira de você se manifestar? Ao invés dessa maneira que você aparece, né, assim, e acaba atrapalhando a minha vida? O complexo responde assim, nunca tinha pensado nisso. Posso pensar? Genial, bicho, genial isso, cara. E ela falou, pode. Então agora a gente está esperando para ver o que vai rolar, entendeu? O complexo se manifestou e falou, cara, eu nunca tinha pensado que eu podia me manifestar de uma maneira que não vai atrapalhar a tua vida. Olha só, vou pensar nisso. Só que eu pensei outra coisa aqui, cara. Eu pensei, pô, então eu volto a não escrever, né? Ou seja, eu volto para a dinâmica que estava antes. Você veio isso também, né? É, Ai, cara. Tá legal, né? Eu acho que tá bom, bicho. Bom, tá bom, deu. Vamos beleza. nessa. Foi bom, passou voando. É legal quando a gente empolga com o assunto, que aí a gente grava rapidinho, né? De É, o repente tempo passou. voa. Beleza, Vamos gente. nessa. Boa semana para vocês. Divirtam-se. Até o próximo EP. Tchus! Tchau.